Olá, alunos! Nesta aula de Geografia, vamos comentar sobre a Europa abordando temáticas como localização, características físicas e ambiental. O continente europeu está situado no hemisfério norte, quase totalmente na zona temperada, com exceção do extremo norte localizado na zona polar. Ou podemos dividir em 4 grandes regiões: Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental e Europa Mediterrânea. O seu relevo é marcado por montanhas e planícies, destacando os maciços antigos, que são montanhas muito antigas, como os Montes Urais e os Alpes escandinavos. As planícies centrais, que são terras com grande extensão e solos muito férteis, onde predominam o cultivo de cereais e a criação de gado. As cordilheiras recentes, que são as montanhas mais jovens e de elevada altitude, como os Pirineus, os Carpatos, os Alpes, os Apeninos, os Balcãs e os Cáucasos. Também encontramos algumas áreas de depressão, que são as áreas que estão abaixo do nível do mar, como dos Países Baixos. Outra característica física que se destaca na Europa é seu aspecto recortado e irregular, devido ao grande número de penínsulas, arquipélagos e aos mares interiores. A rede hidrográfica europeia é densa, apresentando numerosos cursos de água. Seus rios e mares são utilizados como eixo de integração entre os países do continente e também produzem energia, irrigação, comércio e navegação. Nos aspectos naturais, destacam-se 3 regiões: a Europa do Norte, com latitudes superiores a 60 graus norte, com climas frio e polar, onde encontramos a floresta boreal e a tundra. A Europa da planície, com temperaturas amenas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com clima temperado e oceânico, e com temperaturas mais variadas e mais seco, como o clima continental. A vegetação é típica e a floresta é típica de floresta temperada. A Europa do Sul, com as terras voltadas para o mar Mediterrâneo, apresentam as médias térmicas mais altas, com verões secos e invernos chuvosos, característica do clima mediterrâneo, com formações vegetais arbóreas e arbustivas. Há também cadeias montanhosas marcadas pelo clima frio de montanha e pela vegetação de altitude. Mas, apesar de sua linda vegetação, os países europeus criaram planos de controle para a diminuição de danos ambientais, com a reciclagem de resíduos sólidos, mas os principais problemas ambientais da Europa são chuva ácida, desertificação, exploração dos recursos pesqueiros, resíduos nucleares e destruição da vegetação nativa. Esses problemas são causados porque 40% da sua produção depende da exploração de fontes de energia, como o gás, o petróleo e o carvão. Como a Europa não é capaz de produzir essa quantidade de recursos energéticos, acaba importando de outros países. O restante da sua produção tem como fonte principal a energia nuclear, que é considerada uma fonte limpa, pois não libera gases poluentes. Preocupados com a dependência externa de fontes energéticas e com os níveis de poluição provocados pela queima de petróleo e o do carvão, os europeus estão buscando alternativas, como a biomassa, que é a geração de energia por meio de hidrelétricas,
energia geotérmica e energia eólica. E assim como a Europa, todos os países também buscam novas fontes de energia para diminuir o impacto ambiental. Bem, a nossa aula sobre o continente europeu fica por aqui. Bons estudos!